Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. A descrença que empurra a extrema-direita está à espera de novas respostas dos partidos moderados. Meus caros, nós não sabemos ainda o resultado final destas eleições à hora que estamos. Porém, as indicações que temos até ao momento, com a apuração que falta, com o apuramento que falta do círculo da imigração na Europa e no fora da Europa, eu acho que podemos assegurar ao país algo que não acontecia desde 25 de abril de 1970. O que para muitos parecia um receio no princípio da noite eleitoral, tornou-se mais tarde uma possibilidade e acabou com uma certeza. Como André Ventura anunciou no seu discurso de domingo, aconteceu algo de inédito na história da democracia portuguesa. O PS deixou de ser um dos dois pilares do sistema político-partidário e em seu lugar aparece agora o Chega. Há quem fale no fim do bipartidarismo, no princípio do fim do regime, num terremoto, numa hecatombe. O mais certo e seguro é falar numa decorrência da democracia, que, como a história comprova, é por vezes tão generosa que concede até o poder a homens ou partidos que desprezam os seus valores, quando não a querem derrubar. O que assistimos este domingo e nos últimos 3 anos de sucessivas eleições legislativas é espantoso. Em 6 anos, o Chega subiu de 1,3% para 23% e conta, até ver, com uma bancada de 58 deputados. Num ápice, Portugal, que se orgulhava de saber conter os avanços da extrema-direita que se revelavam na Europa, descobre que está em risco de ter um governo da extrema-direita no futuro próximo. Passada a barreira dos 20%, tudo é possível. O que aconteceu pode ser uma manifestação tardia da expansão da direita radical europeia, mas é obrigatório tentar perceber nas suas entrelinhas o que resulta das especificidades da sociedade, da economia ou da política nacional. A desigualdade crescente, o sentimento de tantos que se sentem a ficar para trás, o descaso dos subúrbios ou do país rural, a imigração que explodiu em números num curto espaço de tempo e mudou a face de imensas comunidades, podem ser fenómenos comuns ao que aconteceu em Espanha ou na Itália. Mas as crises políticas sistemáticas, com 3 eleições em 3 anos, não deixaram certamente de reforçar a ideia de que os partidos tradicionais estão a pôr em causa a viabilidade do país. Um dia depois da noite em que uma era da democracia portuguesa mudou, propomos-nos discutir estas questões com Teresa de Sousa. Redatora principal do Público, viveu e sentiu na pele os custos do combate contra a ditadura antes do 25 de Abril e acompanhou de perto, no jornalismo, a história da democracia portuguesa desde a sua instituição. Nas suas colunas no Público, tem refletido sobre a ascensão do radicalismo da direita e sobre o papel que os partidos do arco da democracia assumiram ou deviam assumir para a conter. Este é o P24 e o seu dia começa aqui. Olá, Teresa de Sousa, muito obrigado por vires ao P24, na ressaca das eleições legislativas deste 18 de maio. Aquilo que nós podemos olhar ou comparar, vendo o resultado do Chega, que no prazo de 6 anos, no espaço de 6 anos, passa de 1,3% para 23%, acaso para dizer que está a acontecer em Portugal o que aconteceu noutros países europeus, ou aqui está a acontecer com uma velocidade e uma intensidade particularmente distintivas? Sim, talvez aqui tenha sido tudo muito rápido, mas o que está a acontecer em Portugal não é diferente, pelo contrário, daquilo que aconteceu nos últimos anos em quase todas as democracias europeias. Creio que não há mesmo nenhuma exceção. E isso devia preocupar muito os partidos democráticos europeus, porque há um fenómeno estrutural muito profundo, com causas certamente também elas profundas, e que, do ponto de vista da União Europeia e do seu futuro, ainda por cima numa altura de grandes desafios existenciais para a Europa, é de facto muito preocupante. Aqui foi rápido, é verdade, mas o modelo é sensivelmente igual ao das outras democracias. Assistimos também nos últimos tempos àquilo que já tinha acontecido na maioria dos países europeus, ou seja,
uma fragmentação muito maior do espectro partidário. Hoje tínhamos na última Assembleia 9 partidos, agora creio que temos 9 outra vez ou 8, e isso acontece na maioria dos partidos europeus. Como agravante para Portugal, é que em alguns países europeus a ideia de cooperação ao centro, de alianças ao centro, tem, apesar de tudo, existido em alguns países para travar a ascensão da extrema-direita, não em todos, mas em alguns. Sim, mas outras já aí vamos, porque essa é uma questão que me parece ser muito importante e é uma questão com a que o país hoje está a discutir com particular incidência. Ainda relativamente, portanto, à situação que tu descrevias, que de alguma forma se compara com aquilo que acontece na Europa, há uma questão que é comum a todos os países e a todos os fenómenos que nós podemos identificar. É que não parece haver nenhum antídoto, nenhuma maneira eficaz de conter, portanto, ou seja, o avanço dos partidos da extrema-direita parece ser imparável. O que, enfim, em política em que tudo é possível, se torna, portanto, uma questão muito difícil de entender. Muito difícil de entender e, de facto, como disseste, em vários países europeus foram tentadas diferentes soluções para tentar travar esta ascensão da extrema-direita, populista, nacionalista, e não há uma receita que tenha, de alguma maneira, resultado. Há países como na Alemanha, por exemplo, e percebe-se muito bem porquê, em que a teoria do cordão sanitário é absolutamente irrecusável, e há países como os nórdicos, por exemplo, em que já se tentou, ou a Áustria, onde já se tentou integrar esses partidos de extrema-direita cada vez mais fortes em governos democráticos, ou pelo menos em soluções de apoio parlamentar, e isso, na maior parte dos casos, não trouxe a normalização ou a integração desses partidos, trouxe, em alguns casos até, a sua radicalização. Portanto, a Europa não tem neste momento uma solução, digamos, uma fórmula que se diga que está a resultar neste ou naquele país. O que me leva a dizer que as causas desta subida da extrema-direita são profundas e que enquanto os partidos democráticos do centro não forem às causas profundas, não se resolve coisíssima nenhuma, por mais soluções miraculosas se tentem aqui ou ali, neste ou naquele país. Uma questão que tem sido muito discutida, ou que começa a ser discutida com particular atenção e cuidado em Portugal, é, para além das causas estruturais, tem a desigualdade, o problema das pessoas muitas vezes se sentirem distantes ou esquecidas pela democracia e pela política. Mas, para além disso, hoje, em concreto, discute-se muito em Portugal, face ao resultado deste domingo, a responsabilidade ou a irresponsabilidade dos partidos democráticos, portanto, em encontrarem plataformas capazes de travar o Chega. Tu tinhas citado aí o exemplo de vários países onde os partidos do centro, portanto, têm feito, enfim, acordos para tentar conter este avanço da extrema-direita. Eu lembro-me muito bem de um texto que tu escreveste há umas semanas do Público, onde falavas, portanto, faz parte da essência da democracia liberal, haver nos partidos moderados espaço para o compromisso. Tu fazes parte daquele grupo de pessoas que acha que aquilo que aconteceu com os resultados deste domingo obriga os principais partidos do espaço democrático a refletirem sobre a forma como se relacionam. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. Se olhares para a campanha eleitoral, o que nós vimos foi um espetáculo lamentável de todos contra todos,
que nunca foram ao fundo dos problemas, das coisas que preocupam as pessoas, que se atacaram mutuamente de uma maneira radical, superficial, que não augurava nada de bom, e isso naturalmente alimenta os extremos, neste caso alimenta o extremo que está em crescimento, que é o extremo à direita. Não há, como tu sabes e eu sei, grandes diferenças abissais entre as concepções que o Partido Socialista tem da sociedade, da Europa, do mundo, e as concepções que o Partido Social Democrata tem da sociedade da Europa e do mundo. Não há nenhuma divergência abissal. Se olharmos para a campanha, dá-nos a ideia de que está cada um no seu extremo. Isso é falso, é uma realidade falsa, que não vai de encontro àquilo que os portugueses sentem como necessidade de resolver problemas concretos. Ora bem, qual é criou-se em Portugal uma argumentação que eu acho completamente errada, e que não está aprovada nos outros países, não está aprovado, como eu disse há pouco, não há provas concretas de nada em relação à ascensão da extrema-direita. Criou-se um mito de que se os dois partidos centrais se entenderem, os extremos crescem. Ninguém sabe se crescem ou se deixam de crescer. A única resposta que pode haver a esta ascensão perigosíssima, e fortíssima do Chega é um entendimento, que não tem obrigatoriamente ter a forma de bloco central, não sei se tem ou não tem, não é essa a questão, mas há pontos de aproximação enormes entre os dois maiores partidos que permitem pactos de regime que resolvam os problemas, que deem às pessoas a noção da verdadeira estabilidade, não é aquela estabilidade que foi propagada durante a campanha, e que lhes deem, digamos, uma ideia de futuro, porque o que alimenta a extrema-direita na Europa é aquilo que tu dizias há pouco, o ressentimento de pessoas, não é tanto o desespero, o ressentimento, a ideia de perda de estatuto social, das elites não olharem para a sua vida real e andarem à volta de problemas que elas não sentem como seus. Quer dizer, esse é o sentimento das pessoas, às vezes, não tanto em Portugal, que é um país mais pobre, mas até em muitos países europeus, que nem tem nada a ver com as condições materiais das pessoas, é mais fundo do que isso. E isso permitiria aos dois grandes partidos, ou àqueles que são ainda grandes, já não são tão grandes, mas são ainda grandes, entendimentos que levassem as pessoas a olhar para o futuro e a pensar: olha, está aqui uma oportunidade, a incerteza diminuiu. É importante que a incerteza das pessoas diminua, porque a incerteza hoje é um dado importantíssimo das realidades políticas, como não era há 20 ou 30 anos. Havia muito mais certezas do que há hoje. As pessoas veem uma pandemia, uma crise económica, uma guerra, e veem dois partidos políticos a discutir furiosamente se um é bom ou se o outro é mau, se um é eticamente aceitável ou não é, e veem, eu ando na rua e as pessoas perguntam-me da Rússia, da Ucrânia, tu ouviste alguma debate sério sobre a Rússia ou a Ucrânia, ou a situação da Europa, ou o fenómeno do Trump? Não ouviste. É também uma minorização dos próprios eleitores, que
que são melhores do que isto. Essa ideia, portanto, de que os eleitores privilegiam o combate, a crispação e não o diálogo e o compromisso, enfim, que era uma ideia política muito arraigada junto dos líderes de há 20 anos, isso se calhar merece ser refletido. Atualmente é provável que os eleitores até privilegiem os políticos que estão dispostos a encontrar soluções e que sejam mais, portanto, que sejam menos empenhados nesse tipo de querela permanente. Eu creio que sim, e como disse há pouco, todos nós sabemos que andamos, que estudamos a vida política, que as divergências entre PS e PSD não são abissais, não são, podem ser daqui a algum tempo. Eu creio que não vão ser, mas não são abissais, é fácil encontrar soluções que sejam aceitáveis por ambos os lados. A minha pergunta é, por que é que se digladiam desta maneira? Nós vimos isso na América, o fenómeno Trump, que agora tem uma influência enorme na Europa, como estamos a ver, é um fenómeno que se apoia na radicalização, na polarização extrema de tentar virar o povo, entre aspas, contra os ricos, contra as elites, quando eles próprios contra os políticos, antissistema, antipolítica, digamos assim. E vemos o resultado que isso tem e os perigos que isso acarreta. Se a Europa envereda no mesmo sentido, estamos efetivamente numa situação muito complicada, porque temos, e é impressionante como isto não foi discutido na campanha, temos uma guerra na fronteira da Europa. Temos a Europa ameaçada na questão fundamental da sua segurança. Temos partidos dentro dos países europeus, dentro da União Europeia, que são aliados dos inimigos da Europa, daqueles que ameaçam a Europa. Há aqui matéria para discutir a sério, nada disso foi discutido na campanha eleitoral. É uma minorização das pessoas. Muito bem, Teresa de Sousa, muito obrigado por trazeres aqui as tuas reflexões e a tua sabedoria ao P24. Foi um privilégio ter-te por cá. Até uma próxima, até breve. Foi um prazer, obrigada. Bicampeões, bem-vindos! Bem-vindos à Praça do Município! Bem-vindos a Lisboa, aqui todos juntos! Já sei, meus amigos, que o meu amigo Sebastian Coates este ano não veio. Então, fiquem descansados, não vão enganar no nome. Por falar em radicalização, o futebol continua a ser uma enorme fonte de crispação e de intolerância. Esta segunda-feira, o Presidente da Câmara de Lisboa abriu as portas do município para saudar os novos campeões nacionais de futebol. Acabou por receber como resposta uma vaia interminável. Carlos Moedas não se deixou intimidar e lá acabou por dizer o que achava que tinha que dizer. Mas nem por isso o ruído perdeu o significado. Se quando este nível de intolerância acontece em momentos de vitória, o que podemos esperar nos momentos de derrota? Por criticável que seja a decisão de fechar as lojas de Alvalade no dia do jogo crucial, as vaias dos adeptos do Sporting são um triste sinal destes tempos de extremismo agressivo e irracional. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.